Olá, eu sou Paula Medeiros e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Em 6 horas de reunião tensa na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a atual Previdência está condenada e que cabe ao Congresso definir os pontos que vão sair da proposta da nova Previdência. Nos bastidores, deputados que tentam tirar a reforma da área de turbulência dizem que o benefício da prestação continuada e a aposentadoria rural devem mesmo ser retirados do texto. E você vai ver também. Plenário aprova prioridade na Justiça para processos que envolvam pessoas autistas e um projeto que altera regras para partidos políticos. Na CPI que investiga os contratos do BNDES, deputados aprovam a convocação de ex-ministros da Fazenda e ex-presidentes do Banco Estatal nos governos Lula e Dilma. Das telas do cinema para a vida real, o debate sobre a credibilidade da tecnologia de reconhecimento facial para a segurança pública ganhou espaço na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que o Brasil gasta 10 vezes mais com a Previdência do que com educação e que o modelo atual de Previdência Pública está condenado. Guedes defendeu a reforma da Previdência e teve também que se defender dos ataques da oposição, que não deu trégua, como mostra o repórter Thiago Ramos. Esse encontro, todos sabiam, não ia ser fácil. Foram necessários 35 minutos para um primeiro atrito. Outros viriam. O embate com a oposição foi duro. 20 anos de carteira de uma empregada. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por quê? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses, vocês tiveram 18 anos, deputados, 18 anos no poder e não tiveram coragem de mudar. A reunião foi tensa e prestigiada. Na mesa com Paulo Guedes, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e outros 2 ministros do governo Bolsonaro. Na plateia, mais de 100 deputados inscritos. Uma dúvida recorrente foi sobre quem vai pagar a conta da reforma. No final de 10 anos, você pediu para cada um desses pobres brasileiros o R$9.000, em tempo de permanência que ele teve. Agora, na hora que você pega o servidor público, esse contribuiu com R$140 mil. Então, ele contribuiu com 14 vezes o que o pobrezinho contribuiu. E os militares com 181 mil. O clima político e o debate técnico se misturam quando o assunto é reforma da Previdência. No ano passado, nós gastamos 700 bilhões com a Previdência, e que é o passado, né? Que são os nossos idosos. E nós gastamos 70 milhões com a educação, que é o nosso futuro. Então, nós gastamos 10 vezes mais com a Previdência do que com o futuro, que é a educação. E mais importante ainda do que isso, antes da população brasileira envelhecer, nós temos aí em torno de 9, 10% de idosos, a Previdência, no formato atual, já está condenada. Vossa Excelência quer trocar um jumbo que está um pouco velhinho, que tem os seus problemas, que precisa de consertos? Vossa Excelência quer mandar esse avião para o ferro velho e quer que cada um compre o seu aviãozinho. Porque o sistema de capitalização é isso, ministro. É cada um por si, Deus por todos. O senhor está destruindo os pilares da Previdência Social brasileira, que se baseia na ideia da contribuição e da solidariedade. Assim é fácil resolver o problema da Previdência. O senhor está entregando cada um à própria sorte, ou ao próprio azar. Vai ter algum prejuízo? Até agora eu não encontrei nenhum prejuízo. De todos os brasileiros que estão aposentados, todos aqueles brasileiros que vão se aposentar
e todos aqueles que vão entrar no mercado do trabalho, de trabalho e passar a contribuir com a Previdência e que ganham até 2 salários mínimos, não haverá 1 centavo sequer de prejuízo. Ao contrário, como o próprio ministro falou, haverá uma redução da contribuição de 8% para 7,5%. 6 horas depois de começar, a reunião terminou. E em confusão. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, comentou o ocorrido. O ministro Paulo Guedes é um ministro que tem dialogado muito bem com o Congresso, tem sido um bom canal de diálogo, mostrando a importância da reforma da Previdência, depois de outras reformas que virão. Eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado como a gente recebe os nossos visitantes aqui. A reforma mexe com aquela parte da Constituição que não pode ser alterada? Para chegar a uma resposta, foram convidados 6 juristas. Para alguns, a reforma não deveria ser aceita. Nós estamos acabando, aniquilando a essência, a compreensão do Constituinte de 88, levando para a legislação complementar um tema altamente importante, que é a retribuição para aqueles que contribuíram para a construção de uma nação. De outro lado, quem vê na reforma algo legal. Nós não estamos propondo nenhuma redução de direito, nenhuma retirada da Constituição Federal de direito previdenciário. Muito contrário, muito pelo contrário. O que se propõe é retirada de minúcias constitucionais que o mundo todo caminha nesse sentido e apenas a coloca para a lei. A decisão desse embate vai caber aos deputados. A CCJ tem 66 integrantes. Pelo menos 34 precisam concordar para que a reforma siga adiante. O relatório deve ser apresentado lá na Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, dia 9. Certamente haverá um pedido de vista, ou seja, um tempo para que os deputados possam analisar as conclusões do relator, o deputado Marcelo Freitas. Na sequência, vem discussão e votação. Pois é, nos bastidores, os deputados que trabalham para tirar a reforma da Previdência da área de turbulência dizem que o BPC, benefício de prestação continuada, e a aposentadoria rural devem mesmo ficar fora do texto. Podem ser retirados pelo relator já no início da tramitação da reforma na comissão especial. O assunto foi tema de reuniões na residência oficial do presidente da Câmara. Encontros que trataram também de outros pontos importantes, como a reforma tributária e o pacote anticrime, que deve contar com reforço do ministro da Justiça, Sérgio Moro, num debate marcado para a próxima terça-feira. Entra e sai. De tema em tema, um retrato do país. Para começar, o projeto de lei anticrime, que está em um grupo de trabalho. Hoje o presidente pediu que nós buscássemos acelerar o máximo possível, entendendo o anseio que a sociedade tem por esse projeto. Mas o tema principal da série de encontros foi reforma tributária. O sistema tributário brasileiro está tão complexo que as pessoas estão assim travando. As empresas estão com extrema dificuldade financeira de poder fazer as suas atividades. Então, nesse momento, a gente acredita que dá para começar a fazer uma discussão em paralelo, deixa uma avançando primeiro e a outra vai entrando a reboque para a gente poder, rapidamente, fazer esse Brasil destravar, né? Há um texto pronto para ser votado na Câmara, o do ex-deputado Luiz Carlos Rauli. A discussão pode ser retomada a partir de uma emenda daquele texto. Talvez por ela a gente possa recomeçar todo um debate novamente para que todos os novos deputados possam participar desse debate e que a gente, dando tempo ao tempo, ela ocorra, né, desde já o debate, mas a sua tramitação de forma mais efetiva após a aprovação da reforma da Previdência. Também deu tempo de debater a reforma da Previdência. A questão é se os deputados mudam o texto já na Comissão de Constituição e Justiça ou depois na comissão especial. Nessa parte do BPC e do trabalhador rural, como já é consenso entre os partidos, acredito eu, inclusive, que você vai fazer isso pelo relator da comissão especial. Ele já pode retirar no primeiro momento, para a gente não perder tempo num debate que, evidentemente, não chegará a lugar nenhum. Grande parte dos líderes, grande parte dos deputados na comissão tem a visão de que o local adequado para a discussão do mérito é a comissão especial. Então, as retiradas desses trechos
que já foram expostos na carta dos líderes será retirado na comissão especial. Na quinta-feira também teve início uma tentativa de aproximação do presidente Bolsonaro com líderes e presidentes de partidos em torno da reforma da Previdência. Um dos encontros foi com o presidente do PRB, que defende liberar o voto da bancada. O deputado Marcos Pereira, de São Paulo, foi uma das lideranças recebidas nesta quinta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Presidente do PRB e primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado saiu do encontro liberando a bancada para votar como entender melhor a reforma da Previdência, tema da conversa com Bolsonaro. Ele disse que compreende que a palavra final é do parlamento e que até entende que a reforma poderá não sair do parlamento como entrou e que isso é natural. Fiz um único pedido a ele, que ele determine aos seus ministros que atendam os deputados, porque não existe velha e nova política, existe política. A semana teve a primeira reunião da CPI que investiga irregularidades no BNDES e foram aprovadas convocações de ex-ministros da Fazenda e de ex-presidentes do Banco Estatal nos governos Lula e Dilma. O relator, deputado Altineu Cortes, do PR do Rio de Janeiro, disse que pretende apontar nomes no relatório final. Para a oposição, a CPI terá o mesmo destino de outras duas que terminaram sem indiciamentos. O objetivo é investigar principalmente os contratos feitos com países como Cuba, Venezuela e Angola, que, segundo alguns deputados, foram baseados apenas em questões ideológicas. O relator criticou os empréstimos feitos pelo governo do PT via BNDES. Uma história triste de bilhões de reais que foram investidos fora do Brasil, sem fiscalização, a juros subsidiados. Uma situação extremamente, na minha opinião, grave, porque se a gente aqui no Brasil precisa de investimentos, é um absurdo isso ter acontecido no exterior. Os parlamentares do PT lembraram que o Congresso já fez duas CPIs do BNDES, que, na opinião deles, não encontrou qualquer irregularidade nos contratos. O deputado Alencar Santana Braga acusou alguns parlamentares de agir com interesses partidários. Tem um grupo político que quer continuar com uma perseguição ao período do governo Lula. Já foram feitas duas CPIs do BNDES, nada demais foi encontrado, aliás, os relatórios aprovados por essa casa, votados pela maioria do governo, e não foram encontrado nada. Então, mais uma vez, teremos o trabalho de ter a CPI e nada demais nós encontraremos. A partir de vários requerimentos, foram convocados os ex-presidentes do banco, Luciano Coutinho e Carlos Lessa, que presidiram a instituição durante os governos Lula e Dilma. Também foram aprovadas as convocações do ex-ministro do Planejamento e da Fazenda, Guido Mantega, além da convocação de Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda durante o governo Lula e ministro da Casa Civil no governo Dilma. Antônio Palocci cumpre prisão domiciliar em função de investigações da Operação Lava Jato. Na semana que passou, também veio à Câmara o ministro da Infraestrutura. Na Comissão de Viação e Transportes, Tarcísio Freitas disse que o governo quer conceder o que for possível para a iniciativa privada. Ele disse que não há recursos suficientes para desenvolver a infraestrutura do país e defendeu que, para reduzir este problema, é preciso fazer parceria com empresários por meio de concessões públicas envolvendo principalmente rodovias e ferrovias. As prorrogações antecipadas são prioridade porque isso é uma alavanca importante para a gente conseguir investimento de curto prazo, além de fazer um reexame do nosso modelo regulatório, ou seja, com novos contratos, onde a gente vai ter obrigações mais claras no que diz respeito a investimento e direito de passagem. E eu acredito que a gente consiga concluir todo o processo ao longo do ano de 2019. O representante dos caminhoneiros na reunião elogiou a postura do governo em relação à categoria e disse que não vê disposição para uma greve dos caminhoneiros nesse momento. Mas ele defendeu que seja criado o frete mínimo e ouviu do ministro que a demanda está em análise. O piso mínimo de frete, muita gente fala, é o tabelamento, que vocês querem que tabelamento é inconstitucional, não é? Não, o que nós queremos? É o piso mínimo de frete, aonde está lá a depreciação do bem, né?
custo da mão de obra, imposto. Então é o custo mínimo do transporte que a gente vem buscando para a gente ter barganha, para a gente poder negociar o nosso lucro, né? Ao final da audiência, os deputados da oposição e do governo elogiaram o ministro. O papel da oposição é o papel de alertar sobre os equívocos, desvios, mas também colaborar com o que está dando certo, elogiar e somar esforços para que as coisas avancem. O ministro fez uma exposição convincente, trouxe dados, números, mostrou preparo, conhece a realidade do Brasil e a infraestrutura é um dos grandes gargalos que nós temos. Todos os parlamentares que participaram saíram satisfeitos com a resposta do ministro. Ele é uma pessoa muito preparada, visionário, conhecedor do assunto e, claro, uma pessoa com um diálogo muito bom. Daqui a pouco, na Revista da Câmara, Comissão de Direitos Humanos houve protestos de anistiados políticos sobre mudanças propostas pelo governo, que quer rever reparações já concedidas. Das telas do cinema para a vida real, o debate sobre a credibilidade da tecnologia de reconhecimento facial ganhou espaço na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Eu volto já. A Câmara concluiu a votação do projeto que dá autonomia a partidos sobre mandato de dirigentes e que prevê anistia aos partidos que não tenham aplicado 5% dos recursos do fundo partidário na participação feminina na política. Os deputados também aprovaram um projeto que assegura às pessoas autistas prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos. Dini Moraes acompanhou a semana no plenário. Vamos lá para os projetos de lei aprovados. O primeiro deles, que é dar prioridade nos processos administrativos e judiciais a pessoas com autismo. O segundo projeto, ele já é mais estrutural. Ele deixa claro que é o poder público quem deve cuidar de pessoas com autismo. E cuidar é desenvolver ações de educação, de saúde e ações para a melhoria de vida dessas pessoas. E também é o governo federal que deve articular todas as ações realizadas aí no país. O governo federal não pode ficar de fora de trazer mais luz, de trazer mais solidariedade, de trazer mais compreensão a esses 2 milhões de brasileiros que precisam de nós. Esse projeto chama a União à responsabilidade de coordenar, de fortalecer a política nos estados. Esses 2 projetos voltados às pessoas com autismo vão agora para análise do Senado. A mesma coisa vai acontecer com outro projeto que também foi aprovado essa semana aqui, e esse que tem a ver com partidos políticos. Então vamos lá falar de alguns pontos dessa proposta que foi aprovada. Um deles livra os partidos de ter que devolver doações que receberam para os cofres públicos. E isso desde que essas doações que foram recebidas tenham sido feitas por funcionários públicos com cargos comissionados ou por comissionados, ou seja, aquelas pessoas que não têm concurso público, mas têm indicação para trabalhar no serviço público. Essas doações só não vão precisar ser devolvidas se essas pessoas forem filiadas ao partido político. A proposta também desobriga os partidos de terem que prestar contas caso algum diretório, algum comitê não tenha recebido dinheiro naquele ano. Então fica desobrigado a prestar contas para a Justiça Eleitoral e com isso, na prática, 35 mil comitês partidários que foram fechados pela Justiça Eleitoral vão poder ser reabertos sem ter que pagar a multa que hoje é exigida pela Justiça Eleitoral. Uma outra anistia tem a ver com a participação feminina na política. Hoje, os partidos eles são obrigados a usar 5% do que eles recebem de dinheiro público do fundo partidário para usarem ações que incentivem a participação de mulheres na política. Os efeitos dessa proposta, se ela vier a se tornar lei, serão imediatos e valem até para quem já teve as contas analisadas pela Justiça Eleitoral, mas não teve o tal do trânsito em julgado, ou seja, o processo não chegou até o final da linha. Esses foram os destaques desta semana aqui no plenário da Câmara. Eu volto semana que vem. Até lá!
2 deputados apresentaram um projeto de lei que retira da Justiça Eleitoral a competência para processar e julgar crimes comuns. A proposta rebate uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que definiu que cabe à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns conexos. Os deputados argumentam que essa decisão prejudica a Operação Lava Jato. Nós tivemos uma reação muito forte da sociedade brasileira quando da tomada da decisão pelo Supremo, que deixava todas as decisões de crimes conexos entre o processo eleitoral e a corrupção ao encargo da Justiça Eleitoral. O entendimento, a leitura da sociedade é que isso poderia colocar em risco casos e processos como, por exemplo, os que envolvem a Lava Jato. Os deputados também defendem que a Justiça Eleitoral não está equipada para lidar com crimes complexos como o de corrupção. Na Justiça Eleitoral, que eles não têm o costume, que eles não têm a familiaridade com a matéria, que eles vão ter que reestudar toda a questão criminal porque eles não tratam no dia a dia, vai fazer com que atrase mais ainda e vai fazer com que o sentimento de impunidade seja ainda mais forte na sociedade. O deputado Glauber Braga diz que não descarta por completo o mérito da proposta, mas acredita que a separação do julgamento de crimes conexos pode gerar insegurança jurídica. Imagine que na esfera eleitoral você tenha uma decisão de culpabilidade e na esfera comum você tem, no juízo comum, você tem uma decisão que seja de absolvição. O que vai prevalecer, inclusive na relação entre esses agentes que participam de decisões divergentes em esferas diferentes? A Comissão de Direitos Humanos da Câmara debateu a situação dos anistiados políticos. O governo federal propõe uma série de mudanças na concessão dessas anistias e a revisão de reparações já concedidas. No início do ano, com a reforma ministerial, a Comissão da Verdade, que antes era submetida ao Ministério da Justiça, passou para o Ministério das Mulheres, Família e Direitos Humanos, que propôs mudanças nos critérios para a concessão de anistia. Entre as possíveis alterações está a limitação da quantidade de recursos aos quais os anistiados têm acesso. Até o ano passado, foram deferidos mais de 39 mil pedidos para a concessão do benefício. Mais de 24 mil foram indeferidas. Atualmente, mais de 9 mil solicitações estão pendentes. A anistia é uma garantia constitucional e o governo, por meio do Ministério dos Direitos Humanos, tenta reformular a comissão de anistia, propõe uma revisão que claramente é uma tentativa de inverter os papéis. Toda e qualquer afirmação no sentido de modificar a atuação da comissão de anistia, de extinguir a comissão de anistia ou coisa que o valha, a rigor, isso não pode acontecer. Por quê? Porque o fundamento, a base para a existência da comissão de anistia é constitucional. Os convidados que lotaram o auditório Freitas Nobre criticaram a orientação do presidente Jair Bolsonaro para que os órgãos federais fizessem comemorações dos 35 anos do golpe militar no Brasil. O deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, já apresentou o projeto para tipificar como crime a exaltação ao governo militar. Essa luta, ela é permanente e ela é importante que a gente reverbere, porque é um sinal importante para todo o país nesse momento em que, de maneira assim tão desavergonhada e querendo tornar uma coisa natural, se ataca a democracia. Das telas do cinema para a vida real. Governos de várias partes do mundo investem na adoção da tecnologia do reconhecimento facial nas políticas de segurança pública. Mas o sistema promissor ainda é considerado inseguro por especialistas do setor. Esse debate ganhou espaço na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Cada vez mais, câmeras de monitoramento fazem a vigilância do dia a dia das grandes cidades. O reconhecimento facial é uma tecnologia que tem ajudado a polícia na identificação de suspeitos, mas ainda é fonte de polêmica.
Para discutir esse assunto, uma audiência pública reuniu especialistas da área e representantes do governo na Câmara dos Deputados. É um sistema que ainda está sendo desenvolvido, né? É uma tecnologia que ainda não está madura e a gente tem várias questões a serem consideradas, né? A proteção dos dados pessoais, daqueles que estão sendo investigados, daqueles que estão tendo as suas imagens coletadas. Isso é importante a gente saber em que medida que esses dados estão sendo utilizados, eles estão cumprindo uma finalidade específica, quem que vai guardar esses dados depois, né? Para que eles vão ser utilizados? Especialistas questionaram o alto custo e a viabilidade de implantação do sistema. Esse é o risco do sistema de reconhecimento facial. Ele tomar o mesmo destino, ter o mesmo destino dos sistemas de vídeo monitoramento ou dos próprios centros integrados de comando e controle que foram implementados e depois de 2, 3, 4 anos viraram um elefante branco. Houve um consenso importante. A tecnologia precisa ser bem regulada para evitar erros na vigilância. Do outro lado, se eu regulo bem a tecnologia, se eu estabeleço parâmetros, se eu crio uma condição de auditabilidade dessa tecnologia, se eu trago a sociedade para dentro do debate, se eu crio uma colaboração entre o público e o privado, aí eu acho que a tecnologia tem condições de criar inúmeros benefícios. Existe 92% de erro no sistema. Uma pesquisadora fez um estudo, pegou os congressistas americanos e passou pela base da Amazon para identificar criminosos. 28 congressistas americanos foram confundidos com criminosos. Ou seja, se você começar a utilizar essa tecnologia sem os devidos cuidados, você pode estar fazendo um grande desperdício de força policial e de segurança. Utilizando, entretanto, de forma correta, como, por exemplo, a Receita tem feito, depois do controle do passaporte na entrada do país, para verificar algumas pessoas e dedicar recursos, ali você tem uma taxa de acerto boa e ali você tem uma otimização de recursos bom. O deputado Bibo Nunes foi o responsável pela audiência. Na avaliação dele, a imprecisão dos equipamentos já está sendo superada. Dados foram colocados aqui, são dados antigos, contrários, porque a tecnologia ela avança de maneira geométrica. É um avanço exponencial. A tecnologia está avançando muito e a favor da segurança, a favor do cidadão. E é isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau!